Do Egito. E Deus deu a vitória para ele. Não, Deus dá, na Bíblia, assim, se você falar um nome, 90% de chance de Deus ter dado a vitória para essa pessoa, né? Então, vocês já ouviram falar? Ele vende a esfirra? Josafá. Então, enfim, o comum do povo de Israel, né, é que eles têm altos e baixos o tempo todo, né? Eles estão sempre pecando, aí daqui a pouco surge o Messias, uma hora é Davi, outra hora é Salomão, outra hora é Gideão, é José do Egito, é Moisés, e conduz aquele povo, o povo para de pecar, Deus é com eles têm a vitória, e depois da vitória eles começam a pecar de novo, né? Praticamente a Bíblia inteira, o Antigo Testamento é assim, né? Então Josafá foi um dos grandes reis de Israel. Então, assim, quando você pensa em rei de Israel, que se destacou na Bíblia, sempre que o povo estava pecando, o povo estava fora de Deus, aí Deus levantou alguém para conduzir aquele povo, e Josafá ele começou a fazer reformas em Israel. Ele começou a colocar pessoas para pregar nas vilas, para pregar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ele fez reformas administrativas. Ele começou a guiar novamente o povo de Israel para o caminho dos mandamentos de Deus, né? E quando a gente está no caminho com Deus, o que acontece? O que vocês acham que acontece quando a gente está com Deus? Quando a gente está firme, quando a gente não está pecando, quando a gente está orando, o que acontece? A gente é abençoado. A gente é abençoado, né? É. A gente recebe vitória, né? Esperamos e passamos por mais. A gente recebe vitória, né? É. Mas o Josafá não foi assim, não. O Josafá, ele estava fazendo tudo certo. Primeiro que ele tinha um pecado que Deus não perdoava ele. Ele gostava de ter aliança com pessoas que não temiam a Deus. Era ímpia. Ele gostava de ter alianças com ímpios e Deus ele reprovava essa ação dele. Apesar dele, com o povo dele, ser muito reto, ele gostava de conversar com todo mundo. Todo mundo tem gente faladinho. Todo mundo tem que fazer amizade. E a Bíblia diz que Deus não gostava dessa atitude de Josafá, de estar sempre conversando com todo mundo. Mas o povo estava realmente... Ele estava fazendo coisas que agradavam a Deus em Israel, mas de repente, os povos ao redor de Israel se uniram e atacaram Israel. Você acha que eles foram atacar Israel? Na Bíblia fala que foi a primeira vez que na Bíblia diz que não foram atacar Israel, foram atacar Josafá. Os povos se uniram para atacar especificamente Josafá. Porque, enfim, né, eu acho que o diabo ele é esperto, né? Ele sabe onde ele ataca que a casa desmorona. Né? Às vezes a gente tem uma casa, a gente sabe que é a pessoa que deixa aquela casa de pé e não precisa atacar a casa inteira, né? Você precisa atacar aquela pessoa. Você acha que no Brasil a gente tem uma pessoa que se desmorona tudo? Então o diabo vai atacar essa pessoa, né, com muita força. Por isso que a gente deve orar pelo nosso presidente. E na Bíblia diz que a gente sempre deve orar para quem tem autoridade, né? Para quem tem alguma autoridade sobre algum grupo. Porque se essa pessoa cair, aquele grupo desmorona. Então... E eles foram atacar justamente Josafá, e Josafá ele mediu os esforços, viram que eram grandes povos que estavam indo atacar Israel, que militarmente ele não tinha chance. Na Bíblia fala que ele temeu. E ele perguntou onde é que estavam esses povos, e falaram que já estava a 40 quilômetros de Israel e não tinha tempo para organizar uma defesa. E sabe o que ele fez? Ele começou a orar, né? Ele começou a rezar, começou a orar, começou a fazer prece e convocou o povo para que orasse. E numa história que é longa, mas que agora vai ser curta, às vezes Deus ele não responde a nossa prece imediatamente, né? Às vezes ele demora. Inclusive, você já viu na passagem de Daniel, que Daniel ele tá fazendo pedidos a Deus. E aí ele recebe um anjo, só que ele recebe um anjo 28 dias depois
dele pedir a ajuda divina. E sabe o que o anjo fala para Daniel? Estava lutando com. Logo no primeiro dia que você começou a orar, Deus já me mandou para vir aqui atender o seu pedido. Mas eu estava em lutas espirituais e não pude chegar imediatamente. Porque diz na Bíblia, em Efésios, que as lutas nunca são terrestres, né? Elas são sempre espirituais. Mas no caso de Josafá, não demorou muito, né? Porque o povo realmente já estava treinado, já estava treinado na palavra, o povo judeu. E quando os outros povos chegaram para atacar o povo judeu, eles começaram a discutir muito entre si. E a partir do momento que eles começaram a discutir muito entre eles, eles começaram a guerrear muito entre eles, isso na frente do povo judeu. E quando eles se deram por conta, os adversários deles já estavam todos no chão, mortos, eles tinham se matado de inimizade. Diz na Bíblia que Deus enviou anjos para causar inimizade entre aqueles povos. Então essa é a história de Josafá na Bíblia. E você acha que às vezes a gente fala que o outro lado ele é muito unido, ele é muito organizado. Será que eles realmente são muito unidos e muito organizados? Quantos adversários já estão surgindo aí contra o Bolsonaro? Ontem foi a Simone Tebet. Vocês viram isso? Simone Tebet também é a terceira via. Tem quantas terceiras vias aí? Né? Tem quantas vias de... É tudo igual, é só muda o nome. Vocês acham que eles são tão unidos assim? Então, às vezes a gente ora e a gente acha e a gente... Às vezes A gente pode fazer um filme. 11 terceiras vias e 9 dedos. Então é isso, gente. A gente tem que fazer a nossa parte e mostrar o tamanho do nosso Deus para o nosso problema sempre, né? Porque às vezes a solução vem de algum lugar que a gente não está esperando. Às vezes o anjo está em guerra e não pode chegar com a gente ainda. E às vezes a solução está no caminho que a gente nem imagina ou espera, mas Deus, mesmo que a gente esteja despreparado para a guerra que venha, Deus está sempre preparado, né? Para todos os problemas que nós temos. E deixa eu perguntar só uma coisa, eu tô meio por fora assim, mas estão falando bem muito dos irmãos Weintraub, né? Tem alguma coisa estranha com eles, né? Também? Então vamos encurtar essa história. Não, talvez os irmãos Weintraub sejam as pessoas mais preparadas da direita, sem brincadeira. Será? O Arthur Weintraub é muito, muito estudado. Ele tem respeito, assim, eu percebo que as pessoas respeitam muito isso, né? Agora me aconteceu mesmo, Assim. não sei, mas pelo Mas- menos isso, de respeito. Mas agora, o Mas eu seguinte, vejo de outra forma. Deus levantou o Bolsonaro, gente. Sabe? Na própria Bíblia fala que Deus não levanta os mais preparados. Então ele levantou o Bolsonaro e a gente tem que engolir, mesmo a gente se achando mais preparado que o escolhido de É o Deus. seguinte. É isso que eu acho. Mesmo a gente às vezes achando que a Eles gente não está se mais fazem preparados, preparado. ele prepara os escolhidos. Ricardo. Mas É o Ricardo? Luiz. Ricardo Luiz. É o Ricardo mesmo. Pô, manda mensagem pra ele. Aí alguém aí. Manda mensagem pro Ricardo. Foi no modo avião. Então assim, não adianta a gente ser o mais preparado mas se Deus não levantou a gente. Entendeu? É isso que eu acho. tá, eu acho que a questão é a pureza de coração e não apenas a instrução que cada um tem. E eu não acredito na pureza de coração deles. Dos Weintraub, desculpa. Porque o cara lá foi presidente do Banco Mundial. O Banco Mundial tem um documento que fala essa merda toda e alguém já deve ter tido acesso a esse documento, porque eu já li faz tempo isso aí. Sei. Então, beleza. Então vamos começar na parte política, então? Vamos. Vamos começar na parte política? Ah, não, quero fazer mais uma coisa. Então vai, faz isso rapidinho. Você falou do... Caraca, peraí, rapidinho. Quando não é a Lu, é a Luciana, cara. Vocês já viram aqui? Vocês já viram um dia que a Luciana vem? É porque vocês nunca vêm no mesmo dia. No dia que vocês vieram no mesmo dia... Mas se vir Vai então. ser melhor, hein? Vai, Vai ser top, Tava- né? é. Ah, então deixa eu nem que tava, velho. Deixa eu falar. Ah, Então, hoje eu estava vendo no Gravando, vídeo um áudio, na verdade, dos grupos que eu faço parte, grupos de divulgação, de ajuda, e tem muita gente espírita lá. Esse áudio falava o quê? Do Chico Xavier,
na época, em 89 e tal, que normalmente a pessoa diz, ele não se envolvia em política e tal, mas ele falava da importância da política. Tem até um outro livro lá, que é Brasil, Pátria do Evangelho e tal, que fala muito disso. Inclusive, ele falava que que seria levantado um presidente, que ia ter a inicial do Brasil e tal, tem tudo isso. Então é muito interessante, porque não é só a nossa crença aqui, né? É meio global, isso é geral. Então vamos começar. Primeiro, vocês sabem quem foi que educou o Dom Pedro I? Ah, sim, a gente já estudou isso. Quem foi que educou o Dom Pedro I? Vocês sabem? José Ó, Bonifácio. não é José Bonifácio. José Bonifácio chegou. Oi, E André Bura. André. Oi. Nosso economista. Aí, senta aqui, senta aqui. André. É o novo Paulo Guedes do Brasil. Ele tava trocando o chuveiro em casa. Muito bem, vamos. Alguém quer carona depois? Sim, esse aqui é seu, viu? Tem o cap e tudo, é meu. É, você vai usar Vai, depois. vamos começar. Então, o que eu ia falar? Quem educou o Dom Pedro, né? Quem educou? O Dom Pedro I, ele é brasileiro ou ele é português? Primeiro, português. Tem certeza que ele é português? Acho que é francês, não é? Filho do João. Alguém acha Francês? que ele é alemão? Eu acho que é francês, não é? A Francês? Mas descendência da... quem educou ele não foi um cara que foi mandado da Inglaterra e tal? Aí, tá sabendo? Aí sim, aí a gente começou a conversar. Mas aí eu não me lembro o nome. Não precisa saber o nome. É o cara que foi designado lá da Inglaterra para É educar isso aí. ele e tal. É isso aí. Então, como é que a família real veio para o Mas qual que era Brasil? o nome? Fugiram de Guerra Napoleônica. Aí, ó. 1808. Aí a André Bura sabe. Eu sei qual história. Então, aí a família real veio para o Brasil. Era contra o Brasil por isso. É um filósofo. E quem foi que escoltou a família real para sair de Portugal e vir para o Brasil? Os ingleses. Foi os ingleses, né? E há muitos tratados que foram feitos entre Portugal e a Inglaterra para que isso tenha sido feito. Abertura dos portos. Inclusive, a gente não sabe quantos tratados foram feitos, tiveram várias reuniões secretas, mas o que se sabe é o seguinte: uma das partes do tratado foi que o Dom Pedro I, quando viesse ao Brasil, fosse educado por um inglês. Quando ele estava em Portugal, o Dom João VI ele colocou um cara bem velho para educar o Dom Pedro I. Você sabe por que ele botou um cara bem velho para educar o Dom Pedro I? Porque... Tem mais experiência. Não, era Quem acertou foi o Tobinho. Quem acertou foi o Tobinho. Na verdade é porque para essa pessoa que educou o Dom Pedro I não ficar palpitando no governo depois. tá sem áudio. Para quando ele virasse rei, essa pessoa já tivesse sido morta. Agora tem áudio. Entendeu? Agora tem áudio? Agora tem áudio. Ah, mentira, que tava sem áudio. Esse tempo todo. Peraí, bota aí de novo. Desligado. Mas não, a gente fez o teste, tava ligado? Ainda bem que não começou o assunto Tá, bota ainda. de novo. Funciona, pera aí. Pessoal, dá um toque aí, se tiver com áudio. Não, aí, tipo, tá sem áudio, aí você fala, pessoal, dá um toque. Vou colocar uma filmadora pra você filmar e... Ué, a gente fez o teste agora? Tá com áudio agora? Vê aí. A Roberta vai ver. Esse negócio do áudio é um problema novo, né? Vai falando. Hã? Vai falando. Não vai, vou falando aqui. Tava assistindo o Dr. Nasser também, tava tadinho. Do nada foi cortado o áudio, assim, tava falando, nossa, super bom. E aí, galera? Censura. Tá sem áudio? É. Caramba, por que, mano? Só o Deixa seu Instagram. microfone mesmo. Pronto, tá assim. Caramba. Funcionou agora? Agora tá com áudio. Agora tá com áudio, que tirou. Deixa ser, isso daí tá... Caramba. O que eu faço agora? Vou pro outro microfone? É, mais alto. Eu tenho que falar bem mais alto. Tá só por tem que colocar o sem fio. Às vezes é isso daqui que tá muito. Então desliga a live aí e volta. Bota, mas só todo mundo aqui bota. Não, vai assim mesmo. Não, Reprisa um pouquinho e continua. Então vamos aí. Então. Recapitulando. Então, a Inglaterra, ela escoltou
a família real portuguesa para que o Brasil eles deixaram vários tratados, vários acordos. E um dos acordos foram que essa parte de Dom João VI, essa estratégia deles de colocar alguém bem velho para educar o Dom Pedro I, fosse desfeita. A Inglaterra tinha que denominar quem iria educar o Dom Pedro I. Vocês entenderam o que eu estou falando? Sim. E quem eles colocaram para educar o Dom Pedro I foi uma pessoa que recebia dinheiro em inglês. Era um espião inglês, treinado pelo serviço inglês, que estava educando o Dom Pedro I. E ele educava o Dom Pedro I segundo o liberalismo econômico, que era o que a Inglaterra pregava ao máximo, né? Fim da escravidão, Constituição, enfim, o fim do absolutismo, o rei como alguém com direitos divinos. Enfim, então o Dom Pedro I ele foi educado para fazer diferente daquilo que o pai dele fez, né? Não por vontade do pai, mas por vontade da Inglaterra. Beleza? Você sabe qual é a diferença de rei para imperador? Ou não? Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas não sei, é diferente. Então, o rei seria alguém que tem atribuições divinas. Alguém que Deus escolheu para governar e você tem que obedecer àquela pessoa, seja ela boa, seja ela má, enfim. O rei, ele é uma figura assim, é um semideus na terra. O imperador, ele está ali porque o povo quer que ele seja imperador. Porque ele tem que ser aclamado pelo povo para se tornar imperador. Essa seria a grande diferença entre o rei e o imperador. E vocês acham que o Dom Pedro I ele era rei ou ele era imperador? Ele foi o primeiro imperador do Brasil, porque ele foi a primeira pessoa a ter sido aclamado pelo povo aqui no Brasil. Por que ele foi aclamado pelo povo? Por que o povo gostava tanto do Dom Pedro I? Porque ele fez a independência com Portugal, né? O povo brasileiro não queria mais ser colônia de Portugal, até porque todas as riquezas estavam aqui no Brasil. Portugal simplesmente usava as nossas riquezas e a gente não precisava ir de Portugal para nada. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. O Dom Pedro I ele era popular? Ele era muito popular. E quando é que foi o auge da popularidade dele? Quando ele decretou a independência. Ele decretou a independência aonde? Ipiranga. Em Ipiranga. Eu tenho uns apartamentos para vender lá, faltou. Foi lá no Ipiranga, né? Você quer ser independência do aluguel? Sai o aluguel. Tem um homem em cima da Qual é o mesa. marketing? Ali, ó. Piranga já amou, meu. Agora é Ipiranga. Antigamente alagava ali, mas eles largaram o rio, agora. Ele foi pegar uma caneta que a minha não tá funcionando. De caneta não. Obrigada. Só tem canetinha. Não, E, melhor lá. não tá funcionando, não? Oi? Tem um lápis aqui, ó. Vai lá. Vamos O que você falou que Vamos ele fez? focar. Dom Pedro I ele era popular ou ele não era popular? Era super popular. E quando é que foi o auge da popularidade dele? Quando ele decretou a independência, mas antes ele já estava popular lá com a amante. Não, ele era um amante nessa época. Na verdade, foi justamente quando ele veio aqui para São Paulo que ele conheceu a amante. Vocês sabiam disso? Que a São Paulo é a Marquesa de tradição de Santos. Ele estava lá no Rio de Janeiro, quieto na dele. Aí o José Bonifácio ele teve uma ideia ótima. Por quê? José Bonifácio e a Leopoldina eles queriam que o Brasil fosse independente de Portugal. E falaram assim, olha, aqui no Rio de Janeiro, com certeza, se você declarar a independência, o povo do Rio de Janeiro vai te aclamar. Mas você tem que ir para os outros estados do Brasil e as pessoas têm que ver a figura do rei para elas se sentirem representadas
pelo Brasil e não quererem ser fiéis a Portugal, porque ele corria um risco muito grande de decretar a independência e boa parte do Brasil se declarar fiel a Portugal, e você ter o Brasil dividido em vários países, como é a outra parte da América do Sul, né? São vários países pequenos, antes era tudo América Espanhola, eles declararam a independência da Espanha, mas cada um ficou com uma parte, e José Bonifácio não queria que isso acontecesse aqui no Brasil. Então, antes dele declarar a independência, ele estava viajando pelo Brasil para demonstrar sua popularidade, para trazer as palavras para o povo. E esse era um plano de José Bonifácio. Inclusive, ele estava aqui em São Paulo. Oi. Amanhã não, você vai sentar no chão, tá? Tá, eu vou dar aula hoje, tá? Esse daqui tá molhado, tem que deixar lá. Olha o gatinho aqui. Salve, depois confirmei. Renan, tá ao vivo aqui, Renan. Tá ao vivo, vai falar. Na aula, gente. Senta aí, ó. Senta lá do lado. A sua live tava sem Tá mais áudio. presidente da República? A gente tirou a... A gente tava no carro ouvindo. Vamos focar, Fazer pessoal. leitura lá. Pessoal, deixa eu focar, vamos Ó, tá ao focar. vivo aqui, ó. Cuidado, tá ao vivo. Então, o José Bonifácio ele tinha essa estratégia. Inclusive, o Bolsonaro fez muito isso, né, com a motociata. Ele ia nos estados para demonstrar a popularidade dele. Foi muito parecido com o que o Dom Pedro I estava fazendo antes de declarar a independência. Quando ele veio aqui para São Paulo, havia um rapaz que estava com problema de família, porque a irmã dele estava com problema de separação e o pai dele era militar e não estava recebendo aposentadoria. Inclusive, os militares no Brasil nessa época estavam com salários atrasados. O Dom João VI, quando ele saiu do Brasil, ele levou todo o ouro, toda a prata, e deixou o Dom Pedro I numa crise financeira horrível. Ele teve que mudar a sede do palácio, ele teve que fazer várias reformas administrativas, demitir várias pessoas. O pai do ano, né? E ele foi lá para Portugal e levou todo o dinheiro, e o Dom Pedro I ficou aqui e ele teve que atrasar o salário dos militares, né? Então tinha um rapaz que andava junto com o Dom Pedro I, que ele tinha muitos problemas familiares, e ele achava que andando com o Dom Pedro I ele poderia resolver esses problemas familiares dele. E a irmã dele, que estava com problema de separação, inclusive a irmã dele já tinha sido esfaqueada em público, tinha 3 filhos. Nossa. E o nome da irmã dele é Domitília de Castro. Vocês conhecem a Domitília? Nossa. Ou a Marquesa de Santos? Sim. Mas a gente Eu acho que é o Então, já tinha sido esfaqueada e já foi roubada pelo ex-marido, Nossa. tinha problemas na justiça. E o irmão dela ficou bem perto de Dom Pedro I para conseguir resolver os problemas dela e resolver os problemas do pai. Que o pai deles não estava recebendo dinheiro do soldo, né, militar. Então, então ele foi para Santos, ele apresentou a Domitília para Dom Pedro I. Inclusive tem boatos que quando ele veio aqui para São Paulo, Dom Pedro I, ele se dava muito com as mulheres aqui em São Paulo. Você sabe quantos anos tinha o Dom Pedro I nessa época? Uns 25, 24, não é? Quantos anos você acha que ele tinha? É novo. 17. Não. Não, gente, 16. Por aí. Ele tinha 24 anos. Ele era rei do Brasil por 24 anos. Tá sem som aqui. Tá sem som? Tá. Aí Censura. tá sem som? Tá sem som. É censura. Então tem que fazer. É censura. Tem que pegar o vídeo do. Então vai ter que pegar o vídeo do Vamos ver também. Viva Patriota. Vamos ver se não tá censurando aqui também. Do Piva. Caramba, por que tiraram o som do Censura, pô. Vai falando aí. É a censura da Apple. Aqui Mas tem tem um aula do Brandão hoje. Por isso que você tem que ter uma filmadora só pra isso. Para emergência. Não, abre de novo aí. Tira não. Mas eu já fechei e abri várias Põe ao vezes. vivo, pode ser. 3 anos que a gente já fez isso. Ah, mas eu chamei isso. Eu tô ao vivo, mas tá estranho, porque ele comenta aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Vai no Patriota, então. Tá, deixa pra lá, vai. Vamos deixar a gravação pra lá. Então, ó, vocês estão anotando aí, né? Vocês estão anotando. Anota aí. Tá valendo quebra-cabeça. Tem que falar da idade dele. tem que Tá valendo quebra-cabeça, gente. Tá sim. Hoje tá valendo Ele quebra-cabeça. quer prancheta, ele quer. Ó, vamos aí. Vamos aí, Pima. Vamos focar. Então, o Dom Pedro I estava aqui em São Paulo e ele estava indo pro Ipiranga. E vocês sabem o que fez ele ficar nervoso e fazer o grito do Ipiranga? Vocês sabem? Não. Ele estava sendo pressionado em Portugal para voltar. Mas não só isso, tinha uma coisa no Brasil também. Então, é isso, mas vou explicar melhor. O Dom Pedro I, ele foi educado por quem? Por um inglês que tinha ideias liberais. E ele gostava muito dessa coisa de Constituição, né? Ele tinha mandado para Portugal um grupo de deputados para que, quando eles fizessem uma Constituição em Portugal, os interesses do Brasil também tivessem representados nessa Constituição. E ele topava seguir essa Constituição feita por Portugal, desde que tivessem deputados brasileiros que tivessem participado dessa Constituição. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Ele recebe uma carta de Portugal rechaçando a presença dos deputados brasileiros, informando que Portugal chamou ele de rapazinho o tempo todo, desdenhando do povo brasileiro, dizendo que Portugal só aceitava o Brasil na condição de colônia. Eles não aceitariam o Brasil na condição de reino parceiro, de um Reino Unido, igual era da Inglaterra. Eles só aceitavam o Brasil na condição de colônia. Então, ele tentou de todas as formas diplomáticas manter essa união com Portugal, mas ele se viu obrigado a ter que parar com essa união e ter que falar, então, se eles querem que seja dessa forma, se eles querem que a gente seja colônia, então a gente vai ter que fazer guerra. Nessa época já havia tropas portuguesas aqui no Brasil que estavam empenhadas em fazer com que o Brasil fosse colônia de Portugal. Vocês sabem onde estava a maioria dessas tropas? São Paulo. São Paulo? Santos. Santos? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Bahia. Não, mas o óbvio, né? Não, na Bahia, gente, ela Na sabe. Bahia. Por que na Bahia? Vocês sabem por que Na na Bahia? Por causa dos diamantes, da mineração lá? É que era mais perto de Portugal. Ai, isso. Moleque! Você tentou, olha que interessante. Era mais fácil Mas alguém fácil chegar na Bahia. da Bahia ir para Portugal e para Lisboa do que ir para o Rio de Janeiro. A Bahia, ela, enfim, Maranhão, Pará, o norte e o nordeste, principalmente o litoral do Brasil, tinha muita dificuldade de obedecer a ordem de Dom Pedro I, porque havia uma presença de portugueses muito grande em funções geográficas. O líder da Bahia, ele era da família Medeiros de Melo, principalmente da família Melo. Eles foram enviados portugueses para governarem a Bahia. Os líderes da Bahia eles eram totalmente fiéis a Portugal. O problema é que o povo da Bahia não era fiel a Portugal. O povo da Bahia gostava muito de Dom Pedro I. Eles gostavam muito do Brasil. E militarmente falando, se você pegar, o Portugal tinha uma tropa muito organizada que já estava aqui no Brasil, eles já tinham experiência em guerra. O Brasil não tinha nada, gente. O Brasil não tinha uma tropa bem organizada, estava com um problema financeiro imenso, inclusive devendo salário para os militares. O Brasil não tinha organização nenhuma para fazer uma guerra de igual para igual com Portugal. Sabe quem se destacou muito nessa guerra quando Dom Pedro I fez a independência? Sabe quem teve um papel muito grande aqui no Brasil? Foram principalmente as mulheres que estavam aqui no Brasil. Muitas mulheres foram para a guerra e havia vários relatos de navios portugueses sendo naufragados por exército de mulheres. Nossa, que lindo. Porque eles não achavam que aquelas mulheres iriam fazer algo contra eles. Inclusive, teve relatos lá na Bahia de mulheres que cortavam o cabelo,
se fingiam de homem para se alistar e para fazer parte do exército brasileiro que ia lutar contra os Teve uma que portugueses. usou roupa de soldado, né? Sim, sim. É Maria Quitéria, não é? Isso. Caraca, eu tinha esquecido o nome dela. Maria É Quitéria. a Maria Quitéria. Gente. Ela foi a primeira, ela é condecorada no exército como a primeira soldado brasileiro feminina. Isso é empoderamento feminino. Então, É verdade. Aí a gente fala disso. Aí sim. Aí E quando você está tendo uma guerra na Bahia, por exemplo, entre tropas nativas, né, e portuguesas, você acha que a economia do Brasil, que já estava ruim, foi para ruína, né? Falam que para você comprar um frango no Brasil era tipo 10 vezes mais caro do que no Rio, por exemplo. E no Rio a situação financeira era horrível. Mas mesmo numa crise financeira enorme, no Nordeste, no Norte do Brasil, eles sempre foram leais a Dom Pedro I. Você acha que se tiver uma crise enorme no Brasil, e isso que a esquerda tenta surfar muito, o povo vai continuar fiel ao Bolsonaro? É uma questão. E o Bolsonaro sempre fala isso. Inclusive depois do que ele fez aquela carta no 9 de setembro, né? Ele enfatizou muito isso. Da Bolsa de Valores, se ele fosse para cima, a Bolsa de Valores ia cair, que a inflação ia subir. O Guedes vive falando isso, essa guerra política só faz a economia piorar, só faz, enfim, os preços aumentarem. E os canalhas sabem disso. Então, naquela época, mesmo com a economia indo para o beleléu, o povo brasileiro se mostrou fiel a Dom Pedro I, quis fazer a independência, e o exército brasileiro não tinha condições de ganhar do exército português. Foi muito com a ajuda dos nativos que a gente conseguiu expulsar as tropas portuguesas do Brasil. Beleza? E tinha um outro problema aqui no Brasil que o Dom Pedro I tinha. Você acha que todo mundo falava português no Brasil? Não. Tinha muita língua indígena, né? Inclusive no norte era a língua setentrional, em São Paulo tinha outra língua, no sul tinha outra língua. Marquês de Pombal, quando ele governou Portugal no século XVIII, ele proibiu o Brasil de ter uma língua própria. Mas mesmo assim, sempre houveram línguas locais no Brasil. E se o povo já era a maioria semi-analfabeto ou analfabeto, se você pensar que haviam várias línguas dentro de um mesmo país, isso fazia com que mais difícil ainda para Dom Pedro I governar e ser adorado pelo povo. Mas mesmo assim o povo entendeu o quão importante era a independência, quanto eles queriam que o Brasil fosse livre de Portugal, que as riquezas do Brasil iam todas para Portugal. Eles conseguiram entender isso, e mesmo assim eles guerrearam. Tanto que o último estado do Brasil a eliminar as tropas portuguesas foi na Bahia, que era extremamente pobre. E era extremamente assim, local mesmo. Os portugueses, os planos deles, pelo menos o norte do Brasil, eles achavam que eles iam levar. Pelo menos dividir o Brasil em dois. Eu acho, isso aí é eu que estou falando, opinião minha. Eu acho que assim, o Dom Pedro I fez muita ênfase em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele não fez tanta ênfase até por questões geográficas, naquela época não era tão fácil viajar, o norte e o nordeste do Brasil. Mas o norte e o nordeste do Brasil fizeram muita questão de ter Dom Pedro I como imperador. Vocês entendem o que eu estou falando? O Brasil, o tamanho do Brasil foi porque o povo brasileiro realmente quis se unir, quis fazer um país só. Beleza? Alguém te contou isso na escola? Alguém te falou sobre isso? Não. Vocês conhecem o feriado de 2 de julho, na Bahia? Não. 2 de julho? 2 de julho é feriado na Bahia e é um feriado talvez até mais importante do que o carnaval na Bahia. Eles comemoram 2 de julho assim, porque o 2 de julho foi o fim da guerra entre os portugueses e os brasileiros. Foi quando eles realmente conseguiram, 2 de julho de 1823, quando eles realmente conseguiram expulsar as tropas portuguesas do Brasil. Viu com vocês? E aí, Ricardo? O que eu falei? Falei ou não falei? Todo mundo. Eu enxergo através da porta ali. Alguém cede a cadeira por Ricardo. Você percebeu, né? Você percebeu, né, Douglas? Eu falei antes dele. Abri a porta. Senta aqui, ó. O André, ele é lutador. Ele apoiou pra mim hoje. Hoje ele tomou uns tapas meu. Ao vivo, Brincadeira aí, pessoal. Brincadeira aqui, ó. Tem nada, a visita foi boa.
só que vamos falar Inclusive, quem quiser... Que alegria ver o alívio secreto. Você quer, Lu? 10 minutos de aula hoje. Eu falo com a Naira. Vocês irem juntos. Ele tem 8 minutos já, hein? A Naira tá preparando pra essa surpresa. Ricardo, eu tô todo feliz de te ver. Segura, tem coisa boa hoje, hein? Eu pensei que você já viu. Eu pensei que você também estava batendo Ei, Finge surpresa. tá ao vivo, cuidado. Vamos voltar na aula. Vamos Tem que voltar. fingir surpresa. Pessoal, silêncio, silêncio. Vocês anotaram tudo que eu falei? Silêncio. Anotei aqui na Algumas minha cabeça. Aqui Silêncio. na minha cabeça eu O anotei. grupo do chá. Tá, qual foi a parte mais legal de tudo que eu falei até agora? Eu achei da guerra na Bahia, eu achei bem interessante. Até porque eu não conhecia muito. Eu já tinha ouvido falar. Eu sabia. Também não. 2 de julho. Eu achei resultados. Sim, Fica mais por favor. interessante. Eu gostei, eu achei a melhor parte da Maria Quitéria. Eu? Eu pesquisei sobre a Maria Quitéria. Agora vamos voltar à questão. Que não achavam que as mulheres iriam derrubar. Agora Primeira soldada. vamos voltar aqui. Eu adorei isso. Uau, mas agora, olha só. Então o Brasil está independente, o Pedro I ele é rei ou ele é imperador? Imperador. Por que ele é imperador? Que é quando ele foi Nossa, É que cantar deixa. Inclusive tinha até tropas de Napoleão que vieram clavar o Dom Pedro I aqui no Brasil. Não, se agora chegar vai ficar lá pra fora, beleza? Porque todas as pessoas importantes já estão aqui, então não tem ninguém importante que não está aqui nessa sala. Agora é né? surpresa. Se a pessoa está lá fora é porque ela realmente tem que ficar lá fora. É porque é surpresa. É porque é surpresa. Você não pode ver o que é. Então vamos surpreender a surpresa. Vamos fazer uma surpresa pra surpresa. até o. Olha a surpresa. Olha a amiga do Tominho aí. O Tominho tem um vinho aí. Olha, hoje lotou, hein? O grupo do chá agora tá com 7. Hoje a aula tá cheia. Do grupo do Não, chá. não, deixa ela. Tá ao vivo, hein? Chegou essa hora, daí. O Ricardo, ele Gaúcha. tem uma importância maior. né? Vamos voltar, silêncio. Mas a Naira não, a Naira é. Silêncio. Vamos voltar na aula. Eu fico aqui dentro. A Naira tem isso, gente. Vamos voltar na aula. Vai, Hero, continua. Tá ao vivo aqui, ele vai falar besteira. Tá ao vivo aí, então beleza. Então, ó, o Brasil então ele ficou independente, com a luta principalmente das mulheres, né? Inclusive os escravos lutaram muito, mas enfim. Quando Dom Pedro I ele assumiu, primeiro ele convocou uma assembleia, porque ele queria fazer uma constituição. Isso tem uma coisa que não dá certo, é a democracia, né? Vocês acham que a democracia dá certo? Não. É você querer fazer uma constituição, fazer deputados, fazerem discussão parlamentar, aquilo nunca acaba bem, né? Inclusive da Rússia, quem sabia disso era o Lenin. Quando eles destronaram a monarquia russa, o Lenin falou isso. Falou, gente, essas pessoas que estão assumindo o poder, eles estão falando em Constituição, gente. Vocês sabem o que é o rolo para você fazer uma Constituição no país? Eles estão falando que eles vão fazer igualdade para todo mundo. Vocês sabem o que o povo vai ficar pé da vida quando verem que essa igualdade não chegou para ontem? O Lenin ele tinha essa percepção muito grande de que os trâmites políticos demoravam muito e que a democracia em si ela era muito conturbada. Então ele... Churchill dizia que a democracia era horrível, mas ainda assim era a melhor coisa que podia acontecer. Então o que o Lenin ele falou? O que o Lenin ele pensou então? Deixa esses caras assumirem o poder, esses revolucionários que estão se dizendo revolucionários assumir o poder. O povo vai ficar pé da vida com eles, porque eles não vão conseguir entregar aquilo que eles estão prometendo. E quando o povo tiver revoltado com essa nova gestão democrática que eles estão prometendo, aí a gente entra para fazer a ditadura. Beleza? Porque aí a gente vai entrar com força e só com força a gente vai conseguir realmente ter o poder que a gente planeja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, Dom Pedro I, ele entrou e ele já veio com esse papo de quê? De fazer uma Constituição que ele tinha aprendido com quem? Ele tinha aprendido com o educador dele, que veio da Inglaterra, que era o liberal. E ele Foi 25 de março de 1924, 1824. Não, isso aí, calma que eu vou chegar. Constituição. Calma que eu Já vou tá chegar. tentando já. Ele está tentando Deu fazer a spoiler, Constituição. deu spoiler. Ele está tentando fazer essa Constituição. E a primeira coisa que ele faz, o primeiro discurso do Dom Pedro I para essa Assembleia, para esses deputados que vão pautar a Constituição, que vão votar,
que vão discutir sobre essa Constituição foi que ele era totalmente contra a escravidão no Brasil. Foi o primeiro discurso dele como imperador do Brasil na Assembleia. Segunda coisa é que ele tinha o plano de fazer mão de obra imigrante no Brasil, e ele já falava em levar brasileiros para aliciar europeus a virem trabalhar no Brasil. Terceira coisa, ele tinha muito essa questão social no Brasil, e ele falava que as pessoas não poderiam se escravizar, que, enfim. E tudo que ele falou ali enfureceu os deputados. Porque você acha que os deputados eles eram pessoas da elite ou eles eram pessoas do povão do Brasil? E eles eram da elite, eles tinham muitos escravos, a maioria deles tinha muita conexão ainda com Portugal. E havia muita briga entre os deputados de quem era fiel a Dom Pedro e quem era fiel a Portugal. Eles mesmos se degladiavam muito, mas uma unanimidade entre eles era que a escravidão devia acontecer no Brasil. Isso já desde sempre, nunca se preocuparam com o Brasil. Desde sempre. E então, quando chegou em 1824, 25 de março. 25 de março, Pega o nome. o Dom Pedro I ele viu que a democracia não dava certo. Porque ele já estava há 2 anos querendo pautar aquilo que ele queria. E sabe o que eles falavam? Você está fazendo uma Constituição aos seus moldes. Nós estamos aqui representando o povo. Os deputados falavam isso com o Dom Pedro I. E eles não queriam fazer uma Constituição que fosse contra o tráfico negreiro, que, enfim. E uma segunda coisa que tinha no Brasil que era muito forte, inclusive vocês sabem que como é que é o nome do cara que você falou que educava o Dom Pedro I? Que eu falei, Bonifácio. Vocês sabem que o Bonifácio e o Dom Pedro I, eles romperam durante esse momento. Vocês sabiam? Não. Vocês sabem por que eles romperam? Porque no Brasil a gente ainda tinha muito essa coisa de mandar prender o opositor. Eu não gostei dessa pessoa, eu mando prender ela. Essa voz autoritária. Era muito comum isso no Brasil, entre os coronéis, entre os deputados. Inclusive o Bonifácio ele fazia muito isso. Lá em Santos, eles e os irmãos deles, qualquer pessoa Mandava prender assim do nada. mandava prender a torta e a Tipo uma direita. pessoa meio careca, cabeça de ovo, sim. E Dom Pedro I, ele defendia muito a liberdade individual das pessoas. E ele se opôs muito a... E quando ele ficou sabendo tudo que o Bonifácio fazia no sul do Brasil, eles romperam. E o Bonifácio, depois que ele rompeu com o Dom Pedro I, ele se dedicou basicamente a combater aqueles deputados que ainda tinham laços com Portugal. Ele criou um jornal chamado O Tamoio. Vocês sabem o nome desse jornal? O Tamoio? Foi um jornal que o Bonifácio, ele escreve aí, gente. Pode ser que eu pergunte o nome do jornal. Por que escolhi esse nome? Por que o tamanho? Essa é uma pergunta. O tamanho indígena. O tamanho é uma tribo indígena. É uma tribo indígena. Então, agora eu tenho que pesquisar isso aí. Por que o nome é O Tamoio? Rodovia dos Tamoios. Beleza? Mas então, era esse o nome. E ele se dedicou. E ele, assim, ele nunca virou oposição a Dom Pedro I. Eles romperam. O José Bonifácio, ele se dedicou basicamente a fazer aquilo que ele já fazia quando ele estava perto de Dom Pedro I, que era tirar as influências portuguesas do Brasil. Ele degladiava muito com os deputados portugueses. Inclusive, eles tentaram fazer uma lei aqui no Brasil que Dom Pedro I ele deveria dar direitos de brasileiro a todos os portugueses que se declarassem fiéis a ele. Você se declarou fiel ao imperador, eu te declaro brasileiro. E José Bonifácio ele falou que isso não ia dar certo, porque esses portugueses eram tudo 2 caras, se fingiam de brasileiro, mas na verdade só viam... Enfim. O Brasil ele vivia esse clima, sabe? A independência ela não veio assim, com um grito do Ipiranga, né? Primeiro teve a guerra, principalmente na Bahia. Segundo que tinha essa guerra entre os deputados. Enfim, aí chegou uma hora que ele teve que outorgar a primeira Constituição do Brasil, que foi em 1824. Ele falou, cara, isso aqui não vai dar certo, eu tenho que fazer a Constituição do meu jeito. Quem gostou, gostou. Quem não gostou também
Agora a Constituição é desse jeito. E é isso aí. Vocês entenderam o que eu tô falando? Democracia dá certo? Depende, né? Maioria das vezes, complicado fazer uma coisa democrática. Democracia dá certo com um povo inteligente, né? Um povo mais... Existe o Rousseau, né, que é esquerdista, ele falava que a democracia dava certo em lugares pequenos. Somente em lugares pequenos as pessoas conseguem acompanhar o que realmente acontece. Quando você cresce muito lugar, as pessoas não sabem o que realmente acontece no topo, na política, e você acaba tendo uma democracia de mentira, né? Ou seja, quanto mais Estado, menos democracia. Ele errou em muitas coisas, mas isso eu realmente concordo com ele. Acho que a democracia, talvez no condomínio que a gente vive, a democracia ela dê mais certo do que no município, menos ainda quando você pensa no Estado, porque você tem cada vez mais pessoas que não se interessam pela política simplesmente por verem a política como uma coisa que está muito longe delas. Também. Né? Então, o Rousseau ele falava isso, apesar de ser esquerdista, isso aí era bacana que ele falou. Beleza? Agora eu vou matar a última coisa aqui, ó. Isso que você falou, me lembrei agora. A política, quem não está no meio da política, imagina que a política é feita nos 6 últimos meses para ter a eleição. E ela é caminhada 2 anos antes, às vezes até 4 anos antes já está pensando na próxima política. Então é uma coisa que quem está na iniciativa privada não pensa, mas quem está no sistema está pensando na política quase que mensalmente, diariamente. Essa é uma diferença que a A gente frase de Winston Churchill é assim: Winston Churchill teria dito que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais. Pode ser também. Então, beleza. Agora uma questão. Dom Pedro I, ele era maçom? Quem? Ainda bem que o cara... Não, mas ele foi eleito maçom no... Ele era maçom? Não inicialmente, mas depois ele foi colocado lá. Depois ele foi colocado lá? Quem que você perguntou se era maçom? Dom Pedro I. A Dom Pedro I eu não sei, mas eu desconfio que o Luiz Felipe de Orleans Bragança seja maçom. Ele é. Tá na cara. O Dom Pedro II era. Ele era, com certeza? Sim. O segundo era. Certeza? Sem certeza? Deixa eu fazer uma pergunta. Melhor ser garçom, né? Eu não sei se ele era o grau Calma aí, do P3. deixa eu falar. É o último grau da maçonaria. Deixa eu falar aqui. Ele já vem com grau. É, o C3 é o último grau da maçonaria. Então, não, deixa eu falar aqui rapidinho. A maçonaria era uma proteção. Foco. Então, olha só. Primeiro que o Dom Pedro I, ele tinha dois rapazes que eles andavam junto com o Dom Pedro I, que é o Ledo e... Eu não sou ruim com o nome, mas são dois rapazes. E ele... Eu sou ruim com o nome. Até a Quitéria, ainda bem que você me lembrou. Vai no Google, dá um Deixa eu falar. E eles eram muito ligados à maçonaria. Eles eram maçons e eles eram muito ligados a Dom Pedro I. E eles convidaram Dom Pedro I, enfim, eles conseguiram apoio para a independência do Brasil da maçonaria para o Dom Pedro I. E o Dom Pedro I ele entrou na maçonaria após a independência. Né? Ele achava que a maçonaria era uma coisa bacana, que tinha apoiado ele. E ele entrou para a maçonaria após a independência. Inclusive, José Bonifácio ele tinha a própria sociedade secreta e ele não gostava dessa entrada do Dom Pedro I na maçonaria. Deu-se o seguinte, que quando ele foi fazer o primeiro discurso... Chalaça? Não, Chalaça era o melhor amigo do Dom Pedro I. Mas não é esse que é o maçom, não. Chalaça, a gente tá falando dele aqui na aula, né? Chalaça, eu lembro desse nome. Nossa, tem um bar chamado Chalaça lá no Rio Grande do Sul. Então, Chalaça é o melhor amigo do Dom Pedro I. Vocês sabiam que o Chalaça, ele... Sabia que ele levava o Dom Pedro I pro baile funk da época. Você sabia disso? Era tipo esse bar Chalaça. Não, o Dom Pedro I ele dançava funk, você sabia? Uma versão Era mais tipo arcaica isso. do funk. Como que é o nome? Esqueci o nome, como é que é o nome dele da dança? Ludu. Era o Ludu. E o Chalaça, ele pegava o Dom Pedro I com 14 anos e eles iam escondido para dançar funk ali nas comunidades ao Sem redor. José Bonifácio saber, né? Não, eles não se conheciam ainda. O José Bonifácio chegou na vida de Dom Pedro I bem depois. Bem depois. Ele já era velho, já era imperador, já era rei do Brasil. Chegou principalmente depois porque o José Bonifácio, ele ficou na França
quando a França entrou em guerra. Ele ficou em Portugal quando Portugal entrou em guerra. Todo mundo veio para o Brasil, todo mundo foi para... Ele veio bem depois, enfim. Vamos voltar para a maçonaria aqui. Havia duas pessoas que eram ligadas a Dom Pedro I, que eram da maçonaria, e levaram Dom Pedro I para a maçonaria. A partir do momento que Dom Pedro I estava na maçonaria, ele falou qual seria o primeiro discurso dele, dentro da maçonaria. E aquele discurso foi vazado no jornal. E ao mesmo tempo, os jornais que haviam maçons, eles sempre eram contra o imperador no sentido de ter uma monarquia no Brasil. Eles sempre eram republicanos. A partir do momento que o Dom Pedro I viu que a maçonaria era republicana, ele sai da maçonaria e fecha as lojas maçônicas e vê a maçonaria como oposição à monarquia. Gente, se tem uma coisa que é mentira, é que Dom Pedro II era maçom. Porque a maçonaria era republicana desde que ela chegou ao Brasil. Ele via a família imperial do Brasil. Ele foi maçom por um tempo, ele foi chefe, ele foi grão-mestre. A partir do momento que ele percebeu que a maçonaria era republicana, que eles queriam a proclamação da República do Brasil, Dom Pedro I fechou e declarou oposição à maçonaria aqui no Brasil. Beleza? Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Então, mas é uma coisa que eu não entendi. O Dom Pedro, ele foi maçom e deixou de ser maçom, ou ele nunca foi maçom? Ele só tinha uma parceria? Não, ele foi maçom, foi grão-mestre. Já tem 3 últimos, né? Não, foi grão-mestre. Mas ele foi muito rápido. Assim. Ele chegou na maçonaria e já colocaram ele como grão-mestre. Já deram um papel importante dele dentro da maçonaria. Ou seja, a maçonaria ajudou o Dom Pedro a fazer a independência, trouxe o Dom Pedro para perto e falou, beleza, você está perto da gente, mas a gente vai fazer uma república aqui no Brasil, não vai ser a monarquia. Aí o Dom Pedro I falou, não, eu não quero uma república. Eu não quero uma república. Depois que o Dom Pedro I ele se declarou oposição à maçonaria, demorou quanto tempo para ele morrer? Tipo, a partir dessa data? Ele foi... Em 1822 ele foi... Logo quando ele entrou como... Ele ficou poucos meses na maçonaria. Ele ficou... Não sei se chegou a um ano na maçonaria, ficou poucos meses. Logo que ele entrou, ele já viu que não era aquilo que ele queria. Que a maçonaria era republicana. Beleza? E depois ele morreu em quanto tempo, pra perguntar? Isso. Não, mas ele foi para Portugal. Né? Voltou para Portugal. Deixou o Pedro II fazendo bebezinho. A desculpa da maçonaria, a versão da maçonaria é que eles expulsaram Dom Pedro I porque a maçonaria é uma sociedade de homens de bons costumes. Dom Pedro I tinha costumes era um boêmio. Devassos. Essa é a versão da maçonaria. Mas ele era mesmo. Boêmio. Mulherengo, Essa era a versão da maçonaria. A versão de Dom Pedro é que a maçonaria era republicana. Agora, qual a versão que você acredita que é a verdadeira? Eu acho que é republicana. Então, porque eu vejo que muita gente fala tipo, que a maçonaria ele voltando para Portugal, Pedro inclusive, I deixou eu não Dom consigo Pedro entender o porquê. II. Porque eu vejo que, Ficou por com exemplo, José tem muitas Bonifácio, lojas e as lojas maçônicas, como tutor, muitas né? entidades maçônicas que Até ajudam alcançar uma pessoas. ideia. Ficou governando Então, eu o falo assim, Brasil. por quê? José Bonifácio é uma tríade? O que era? José Bonifácio. É porque José Bonifácio ele rompeu com Dom Pedro I, mas ele continuou deputado. Ele era um deputado importante. Que ajuda. É porque havia 3 irmãos. 3 irmãos do Bonifácio. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Pessoal, vamos focar aqui. No meio disso tudo que eu falei, como é que estava a situação econômica do Brasil? Estava ruim, né? Teve um caso no Brasil que o José Bonifácio ele foi assaltado. E ele perdeu. Isso é histórico, aqui no Rio desde o Brasil inteiro. Curiosidade, ele vai Ele perdeu. Ele perdeu? Não, ele perdeu boa parte das finanças dele. Das finanças dele. O irmão do José Bonifácio era o ministro da Fazenda do Dom Pedro I, o Martim Francisco. Ele era o ministro da Fazenda do Dom Pedro I. E o Dom Pedro I ordenou para ele
para que a fazenda financiasse, que desse uma ajuda para o José Bonifácio, que tinha acabado de ser roubado. O que você acha que aconteceu? Tudo ali virou escândalo, rachadinha. O que você acha que aconteceu? Escândalo, como que o assaltante não conheceu? Não vi as fotos no jornal? Então, aí o Martim Francisco ele falou assim para Dom Pedro I, e essa frase devia estar em todos os lugares do Brasil. Falou, olha só, Dom Pedro I, o Brasil ele é para os brasileiros e é para pagar todo mundo por igual, não é os brasileiros e os protegidos. Então, se José Bonifácio ele foi roubado, ele está com problemas financeiros, ele que tem que se virar, mas não vai ser os cofres brasileiros que vai ressarcir ele. E o próprio Martim Francisco repartiu metade do salário com José Bonifácio durante algum tempo para ajudar o José Bonifácio a se reerguer financeiramente. Beleza? Martim, Martim Francisco foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Martim Francisco. E, inclusive, o Martim Francisco, ele dava muita ênfase, porque na Bahia e no Nordeste brasileiro, Maranhão, Recife, ele dava muita ênfase a esses povos por causa da batalha que eles tiveram que travar com os portugueses, e eles ficaram muito ruins financeiramente. Né? Então ele sempre dava esse alerta assim, para o Dom Pedro I, que o Brasil era um país muito grande, que a gente tinha que olhar para toda a nação, e que se a gente não olhasse para toda a nação, haveria intromissão externa, principalmente os holandeses ameaçavam muito, eles já tinham uma tentativa de colonizar o Brasil uma vez, os espanhóis, os portugueses sempre tentavam recolonizar o Brasil. Enfim, não foi só o Dom Pedro I, né? Houveram pessoas junto com o Dom Pedro I que mesmo depois que o Dom Pedro I rompeu com elas, eles continuaram fazendo um papel muito bacana na administração do Brasil. Vocês sabiam disso? Ninguém te contou, né? Então, gente, era isso. Vocês querem que eu recapitule tudo que eu programei, eu falei já. Mas ele foi assaltado aonde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá. No Rio de Janeiro. Que lugar do Rio de Janeiro? Mesmo? Nossa, saber porque eu não quero passar lá naquele lugar. Na Candelária. Então, vamos começar as perguntas, hein? Vou começar as perguntas agora. Tá valendo quebra-cabeça. Tem prova, né? Tá valendo quebra-cabeça. Mas só pra quem tá com. Só quem chegou primeiro, tá? Quem tá com a prancheta. Não é justo aquela, né? Não é Só justo. quem chegou antes. Não vai porque ele sabe. Peraí. Tem quantas pranchetas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. Dá, Douglas também. Douglas, Pio, se vocês souberem também. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Primeira pergunta. Aqui, ó. Primeira pergunta. Próxima vez vai chegar tudo. Se você souber, você levanta a mão, tá? Se você souber, você levanta a mão. Primeira pergunta é o seguinte. Deixa eu pôr o Google aqui. Não vale. Não pega os dois aqui. Consultar o pai do burro não vale. Ok, Google. É sim ou não, hein? É sim ou não? Não vale. Sim ou não é a resposta? Fácil. Sim ou não é a resposta? Se você souber, ele já tem 50% de chance de acertar. Ou não, você já tem. É verdade. Então, o Josafá, que era rei de Israel, ele derrubou os inimigos dele através de uma guerra física? Sim ou não? Não. Não, gente, se você souber, levanta a mão. Tá escrito no papel ou... Não, não tem que estar escrito no papel, não. Ela levantou primeiro. Olha só, não falei, gente, não responde. Não responde, então. Não, acho que foi ela. Pode responder, fala. Não, foi espiritual. Ela tá com pressão. Só que tá com pressão. Agora já não tá bom pra mim. Você. Então você responde. Não, calma aí. Vai lá, outra pergunta, então. Outra pergunta, então. Tá bom, então. Isso aí. Outra pergunta, então. Ó. Então, da Bíblia do que eu falei, né? O Josafá, ele assumiu o povo de Israel quando Israel estava em virtude ou quando ele estava em pecado? Pecado. Em pecado?
Então, olha só, quem educou o Dom Pedro I era uma pessoa nova ou era uma pessoa velha? Era velho, liberal e inglês. Olha só. Tem que levantar a mãozinha. Não responde, gente, não responde, tá? Levanta a mão e aí eu falo quem vai responder. Beleza? Aí se eu souber, eu vou ficar assim, Eu assim, fico não vai, escrevendo. não vai, não vai valer. Próxima. O Dom Pedro I era brasileiro? Oi? Não, eu não entendi a pergunta. Ah, imagina. Levantar e falar. Era o quê? Era francês, né? Que você falou. Ele era português. Era Então, português. João VI. Você não tá notando quem tá respondendo? francês, Ou pra você também ficar quieto. Eu tinha falado, quando falou, eu falei que era português. Aí você falou que era francês, alguém Não, falou foi o francês. primeiro que falou. Vai, Vai para francês? outra. Então vai. Mais uma coisa, então. Outra coisa, então. Então, peraí, deixa eu dar uma olhada ali. Tá, ó, se alguém me falar a diferença de imperador para rei, levanta a mão. Vai. Não, mas já você respondeu um monte, fala aí. Mas eu queria ter Foi fácil. Qual é a diferença de imperador para rei? O rei escolhido por Deus e o imperador é a Não, Perdeu, ela ganhou. Ela sabe o chão, quer falar tudo. Não, eu só sabe chão, eu só quero quebra-cabeça. Quebra a cabeça dela. Quer passar? Era pro sucesso do Quem professor. chegou primeiro aqui? Vamos ver se alguém sabe. Faz sorteio pra trazer. Foi ele. Ó, outra coisa, então. Quando o Dom Pedro I ele foi aclamado, havia tropas de quais países aqui no Brasil? Quando ele foi aclamado, o imperador do Brasil. Português, inglês Ah, ninguém lembra? e francês também. Ele falou aí. Vai, fala aí. É isso aí, ele falou português. Francês. Se é francês. Português também. Qual era a língua oficial do Brasil? Tinha vários. Oficial era português. Oficial Tinha era várias mais. línguas. Não, mas oficial. Não, é que o Portugal tinha decretado que o Brasil não poderia ter uma língua oficial, mas tinha várias línguas nativas diferentes. Línguas tribais. Tinha várias línguas aqui no Brasil e era muito. Qual é a data? Qual é a data do feriado da Bahia? 2 de julho. Eu achei que era o primeiro, não vai. Caramba, vocês prestaram atenção, né? Fundão, então. E eu fui primeiro. Pergunta não se eu era vai. amigo de Dom Pedro, pô, ver se alguém lembra. Ah, quem era o melhor amigo de Dom Pedro? Primeiro. É chalaça. Chalaça, né? Chalaça bar. Quem foi a mãe? Muito dança aí no chalaça. Quem foi a mãe? Boa. Como é que era o nome da amante de Dom Pedro I? Qual dela? Pergunta qual, né? Mas a mais famosa, né? Ah, mas como é que era o nome da Marquesa de Santos? Domitila, não sei o quê. Domitila o quê? Era esfaqueada. Domitila. Domitila é outra coisa. Ah, já acertou por isso. Como é que a Domitila conheceu Dom Pedro I? Por causa do irmão dela, que ficou próximo, que ela era cheia de problemas, tinha sido esfaqueada. Aonde ela está enterrada? E por causa que o pai dela era militar e estava com o salário atrasado e o Caraca, irmão ela dela. é enterrada, prestando atenção de verdade. Ela quer o mesmo. Sim, eu quero ganhar esse negócio. É meu já. Tá lá. Responde, quando eu levantar a mão, responde você também. Ela era da... Então, outra coisa, então. Quando o Dom Pedro I, ele decretou, enfim, quando ele decretou a independência, ele estava muito zangado com Portugal. Por que ele estava zangado com Portugal? Porque ele tinha mandado os deputados para lá e queria que os deputados participassem da Constituição para fazer a Constituição e daí teve uma rechação. Recebeu uma carta de, eu não lembro o nome da palavra, rechação. Caramba, ela precisa atenção de verdade. Eu falei, gente, sempre que tiver prêmio, prestou atenção. Parece que é comigo, meu cérebro. Então, olha só. Ela tá focada, gente. Ela tá focada. Tá. Sobre quem que falou no primeiro discurso de Dom Pedro I, o que ele falou? Ai, peraí. Agora não perdeu. É verdade. Quem ele defendeu? O que ele defendeu? Ele defendeu a Constituição. A Constituição. A não escravidão.
É liberal, né? O que mais? Ele era contra a escravidão, o que mais? E qual era o problema como é que ele resolveu esse problema da escravidão? Ele não resolveu, né? Ele não resolveu. Mas como é que ele ia resolver o problema da escravidão? Porque alguém ia ter que trabalhar, né? Ele ia trazer mão de obra. Ele queria trazer uma terceirizar. Mano. Não, mas era europeia que ele queria. Então não somos nós. Fala uma bem difícil aí. Tá, uma bem difícil então. Ele queria os escravos europeus. Lá na Bíblia. 824. Lá na Bíblia. Nossa, duvido se alguém vai lembrar disso. Lá na Bíblia, então, o que Josafá fazia que deixava Deus zangado com ele? Ele lavou Ele no bar. não sabe. Deixa eu Ele lavou no bar. Ele fazia aliança com pessoas que Deus não queria, né? No caso, Não se agradava. Era um impuro. Ele fazia aliança com o ímpio. Deixa eu falar. Sabe que não tá o prêmio de hoje, é sério. Ele fazia aliança com o ímpio. Deus não se agradava a Deus. Viva, deixa ela falar, ela tava respondendo. Se você fizer, se você der o prêmio com a retada, Você acertar. Porque não obedeceram. Então, agora tem que levantar a mão. gente. Não, Deus fazia, ele fazia aliança com pessoas que não primeiro Israel. Deus tá falando Tira o papelzinho, pronto. Pega o papelzinho e põe o nome de cada um. Faz o sorteio. Eu tô dizendo que ele fala, tá bom, vai passar errado. Vamos dar, a gente precisa aprender a respeitar o áudio do professor. Nós somos adultos, a gente tá na vida criança, né? Então, beleza. Aí, ó. Então, ó, mais uma pergunta. Então, agora, Vou bem rápido. por que o Dom Pedro I e José Bonifácio eles romperam? Levanta a mão se souber. Levanta a mão. Se souber, levanta a mão. Vai, Tabi. Responder pelo menos uma, né? Porque o José Bonifácio perseguiu opositores. Percebeu o quê? Perseguir opositores. Eles discordavam do assunto de um queria uma coisa e o outro queria outra coisa. Eles discordavam. Ele usava violência. Ele mandava prender todo mundo. Ele Era Era tipo Xande. tipo Xandinho. Tipo Xandinho. Tinha um cabelo na época. Xandinho cabeludo. Como é que foi o nome do primeiro-ministro da Fazenda do Brasil? Eu tenho aqui anotado, peraí. Martim Francisco. Não, quem que não? O Tabito levantou a mão. Eu já tenho quebra-cabeça, então. Quebra-cabeça. Tá, gente, vou fazer um sorteio então, tá? Que sorteio? Entre vocês, então. Porque todo mundo responde. Faz sorteio, É melhor. Pega o papelzinho, e marca o nome, pô. Porque todo mundo tentou responder. É justo. Pega o papelzinho. Não, cadê o papel? Marca o nome de cada um. Põe o papel e faz sorteio. Quem ele tirar é o que ganha. Eu posso dar uma sugestão? A próxima vez que fizerem isso, né, pegar uma folha A4 e anotar o nome de todo mundo, né? Aí a pessoa que for respondendo, tipo, por exemplo, boa. Vamos fazer isso. Quem responder mais ganha. quem responder mais ganha. Ela foi ser, então dá pra ela, que ela Ai, respondeu mais. Ela foi cuidar. Ai, meu Deus, Aí a vai pessoa quebrar. vai- Vai quebrar o vidro. Boa ideia. Mas, gente, levanta a mão hoje e fala, por favor. Levanta a mão. Tá ao vivo aqui, pessoal. E se acontecer, por exemplo, Tá ao vivo, hein? Viu uma caneta ali? Vai causar. Dá um Não, lá. eu vou jogar gasolina na fogueira aqui. Ih, Por exemplo, se eu acabar, se é a sua vez de responder e eu acabar respondendo, aí o ponto vai pra você. Isso. Vou desligar, pessoal. É só até por aqui, Ficou só. atrasadão,